Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja hoje e sempre. Que alegria retornarmos à Águida, que alegria estarmos em convívio com o nosso querido Dr. Lutênio e com todos os demais amigos e amigas que aqui estão, que de modo muito fraterno e amoroso me recebeu na noite de hoje. Que possamos sair desta casa fraterna e abençoada melhor do que aqui chegamos. Que possamos sair com estímulo para seguirmos lá fora, enfrentando o mundo com as suas lutas, com as suas dificuldades e com a sua agitação. O tema que nos foi proposto, mediunato de Chico Xavier. Mediunato é uma palavra que encontramos em O Livro dos Médiuns, quando Joana d'Arc nos esclarece que é a missão dada para a mediunidade, o compromisso com a mediunidade. Falarmos de Chico Xavier é uma responsabilidade tão grande quanto falar de Jesus, quanto falar de Allan Kardec, quanto falar de um homem ou de uma mulher que, quando passou em nossos meios, do princípio ao fim, foi amor e justiça. Particularmente, eu falo com muita paixão deste tema, já que tive a oportunidade, com 8 anos de idade, de estar uma única vez com este homem, mas que mudou toda a minha existência. Estar com Chico Xavier, nesses meus 27 anos de idade, eu nunca deparei com nada igual. Eu nunca me deparei, tive a oportunidade de sentar no seu colo, tinha apenas 8, 9 de idade, e aquele abraço, aquelas palavras em meus ouvidos, aquele estímulo para o trabalho que viria posteriori, não encontrei. E creio fielmente que não terei um momento de tanta luz quanto tive no colo daquele extraordinário homem que fez falta e faz falta nos dias atuais. Para compreendermos um pouco Chico Xavier, médium, é importante compreender Chico Xavier homem, porque não é a mediunidade que faz o homem, é o homem quem faz a mediunidade. Quando, na década de 1970, os cientistas da NASA estavam debruçados em estudar a aura humana, descobriram a máquina Kepler, em que tinha no cientista Paul Hughes o seu chefe de expedição. E eles notaram os médiums, mundo afora, sensitivos, pessoas que viam o mundo espiritual, pessoas que diziam conversar com os espíritos, pessoas que diziam ver o futuro das pessoas. E esta expedição da NASA, este departamento da NASA, pegou o único brasileiro, Chico Xavier, de milhares de pessoas que eles tiveram a oportunidade, mundo afora, de fazer o estudo da aura humana. E cientificamente falando, não é um dado espírita, não é um dado do mundo espiritual, é um dado científico. A nossa aura varia de alguns milímetros a alguns centímetros, conforme o nosso dia, conforme as nossas escolhas, conforme a paz de espírito. Quanto mais equilibrado estou, mais a minha aura se acentua, com uma cor clara, tomando uma proporção em torno do meu corpo físico. Quando chegaram a Uberaba, Minas Gerais, trouxeram 2 máquinas, a que seria utilizada e uma para substituir se a outra avariasse. Montaram o equipamento, o Chico colocou a digital
e deu um número. Eles imaginaram que a máquina estava com problema, porque aquele número era simplesmente impossível de se dar. Desmontaram e montaram a mesma máquina. Pela segunda vez deu o mesmo número. Aí desmontaram esta máquina e montaram a outra. Cientificamente falando, a aura de Chico Xavier é 10 metros de circunferência. 10 metros para frente, para trás, para os lados, fecha-se um círculo, é a aura de Chico Xavier. Quando você aproximava desses 10 metros, você estava sob os domínios daquele extraordinário homem. As pessoas diziam assim: eu vou falar tanta coisa para o Chico. Chegava diante dele e só chorava. Chico Xavier foi a segunda pessoa mais biografada mundo afora, só perde para Jesus. Chico Xavier é o maior escritor da língua portuguesa, com mais de 500 títulos publicados, com mais de 40 milhões de vendagem, em mais de 40, 50 idiomas diferentes. Então nós estamos falando de um médium do futuro, em que não podemos nos comparar com ele. Não podemos. A missão do Chico foi uma missão de nos esclarecer. Hoje as obras do Chico não são espíritas, são do mundo. As universidades estudam as obras de André Luiz, a teologia estuda as obras de Emmanuel, os historiadores estudam as obras de Humberto de Campos ou Irmão X. Muitas revelações que nós temos hoje estão contidas nas obras mediúnicas do Chico. Em 1935, o segundo livro que o Chico publica é de sua mãe, Cartas de uma Morta. A sua mãe era analfabeta, mãe de 9 filhos, não teve acesso ao estudo, não teve acesso à cultura, a nada disso. Quando desencarna, pelo seu amor, tem a oportunidade de visitar planetas ao lado do nosso. Eu não estou dizendo dimensões, eu estou dizendo planeta. Marte, Saturno, Júpiter. É diferente de André Luiz. André Luiz, em cada obra, ele está numa dimensão. Nosso lar começa no umbral denso e vai para a cidade de nosso lar, umbral fino. Os Mensageiros, já chega próximo da crosta. E aí ele vai narrando livro por livro. Ela teve a oportunidade de fazer uma viagem fora do nosso planeta. Veja bem, uma mulher que a sociedade deixaria de lado. Analfabeta, pobre, não teve acesso à cultura, quando se olha por fora, mas por dentro dela permitiu isto. E tem um capítulo específico, mais para o final do livro, que ela fala de um planeta, nos moldes do planeta Terra, que receberiam os espíritos que não estavam com capacidade moral e espiritual para continuar na Terra. Porque a Terra estava evoluindo e, intelectualmente falando, a Terra está bem avantajada, está conseguindo o seu progresso, mas espiritualmente falando, a Terra está muito atrasada. E como aconteceu com os capelinos, atingiram um desenvolvimento intelectual extraordinário, mas a moral e a espiritual não caminhou na mesma ascendência. Por isso que hoje nós vemos resquícios no Egito, resquícios na Índia, resquícios na China, resquícios na Europa, na Indo-Europa, como está descrito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Esse livro é de 1935, o Cartas de uma Morta. Em 2005, 70 anos depois, 2 cientistas aqui na Europa trazem uma descoberta bombástica para o meio científico e descreve um novo planeta
nos moldes que Maria João de Deus descreve há 70 anos atrás. Quem tiver olhos para ler os livros de André Luiz, é uma revelação atrás da outra. Quem tiver olhos para ler, Emmanuel reconstrói os 3 primeiros séculos do cristianismo primitivo. Conta de modo pormenorizado a vida do Cristo com os apóstolos, com os discípulos, com a população, no livro Boa Nova. Conta a vida de Estevão. Até então líamos no Novo Testamento Estevão. Quem é Estevão? Quem é Estevão? E no livro Paulo e Estevão, passamos a ver o papel que aquele homem teve junto à casa do caminho. O papel precioso de Paulo, de Pedro, de João, e cada um conforme a sua finalidade. É interessante que o livro Paulo e Estevão levou 9 meses para ser escrito. Uma gestação. 9 meses. E Chico dizia que quando ele sentava para escrever, Emmanuel projetava, hoje nós conseguimos entender isso, como se fosse um telão, aqui se chama telão também, um telão, colocava um projetor e ele escrevia conforme o que ele teve a oportunidade de ver. Ele via e escrevia, via e escrevia. Era um médium de uma disciplina irretocável. Trabalhou em vários lugares, médium desde muito cedo. Ser médium no Brasil no século passado não era brincadeira, quando a igreja tinha uma grande influência, de uma cidade pequena, órfão por parte de mãe, durante 2 anos com uma mulher terrível, batia, deixava sem comer, colocava garfos na sua barriga e não podia tirar. E ele tinha o Moacir, o seu primo. E de repente o Moacir apareceu uma ferida próximo do joelho, uma ferida que não cicatrizava. Levou nos médicos, nada, tomou remédio, nada. Foi numa benzedeira e ela disse assim: olha, precisamos de uma criança mais ou menos da mesma idade para que durante 3 sextas-feiras possa lamber aquela ferida. A mulher olhou e falou assim: olha, eu tenho um Chico, pequenininho, franzino, abaixo do peso e da altura. A mulher olha para ele e fala: olha, na falta de outro vai o que tem. E o Chico, desde os 3 para os 4 anos, já via o mundo espiritual, como nós vemos. Certa feita uma pessoa falou: Chico, por que você não tira a carta de condução? Ué, porque eu não sei o que é encarnado e o que é desencarnado. Eu não sei qual carro está desse lado e qual carro está do outro. Aí ele correu para o quintal da casa, aqui tem quintal também? Pois bem, correu para o fundo da casa e falou assim: mamãe, pelo amor de Deus, vou ter que lamber a ferida do Moacir. Eu não dou conta. A mãe dele disse: olha, tenha calma, feche os olhos, faça uma prece e nós vamos te ajudar, você não vai sentir nada. E assim foi, e a ferida do menino se curou. Se curou porque os amigos espirituais ajudaram, porque não era a lambida de uma criança que ia ajudar. Isso para nós vermos que ser médium aqui na Terra não é fácil. Ele, Chico Xavier, quando iniciou aos 17 anos o trabalho da psicografia, Emmanuel não estava desencarnado. Quem acompanhou os primeiros passos mediúnicos de Chico Xavier foi Isabel de Aragão, Rainha Santa em Portugal, por isso da ligação do Chico com ela,
que cremos fielmente que é a veneranda do livro Nosso Lar. E também a sua mãe, Maria João de Deus. Durante 3 anos, o Chico psicografava e guardava num caixote de madeira. Depois de 3 anos, disseram para ele: queime tudo. Ele falou: mas por quê? Isso foi exercício. Isso foi exercício. Quando ele já está com 20 anos, ele conhece Emmanuel, que havia desencarnado no Brasil, na condição de um padre da Igreja Católica, Padre Amaro. E ele estava encarnado para ter novamente contato com a língua portuguesa, para a atividade que desenvolveria com Chico Xavier. Emmanuel foi o maestro da orquestra dos espíritos que se comunicaram por Chico. Tudo tinha o ok de Emmanuel ou tinha o não de Emmanuel. Tudo envolvendo a mediunidade do Chico. E o primeiro contato do Chico com Emmanuel se deu no açude. Emmanuel, numa forma de cruz muito luminosa, pergunta: está pronto para trabalhar com Jesus? Tem certeza que quer trabalhar com Jesus? Não é fácil. Virão as perseguições, virão as calúnias, as difamações, a família não irá compreender o seu trabalho. É isto que você quer? Ele falou: sim. Então precisa de 3 qualidades: disciplina, disciplina e disciplina. Na vida toda do Chico até a sua reforma, nunca perdeu um dia de trabalho, profissionalmente falando. Órfão por parte de mãe, ficou com mais 8 irmãos do primeiro casamento. Eram 9 ao todo. E mais 6 do segundo. Quando a dona Cidália, a sua segunda mãe, desencarna, no leito da morte ele fala para a dona Cidália: enquanto os meus irmãos não tiverem todos eles encaminhados, com as suas famílias, com os seus empregos, eu não irei desampará-los. E nesse período, Chico já estava escrevendo obras de Emmanuel, já estava escrevendo obras de Humberto de Campos, da mãe dele, e ele perguntou certa feita para Emmanuel: Emmanuel, eu gostaria de escrever romance. Eu gostaria de escrever livro em forma de romance. Emmanuel falou: você ainda não está preparado. Enquanto não encaminhar todos os seus irmãos, vamos continuar com os livros que estamos trazendo. Chico Xavier veio com o compromisso de trazer 30 obras. Quando chegou na 30ª obra, Emmanuel falou: agora serão mais 30. Quando chegou na 60, Emmanuel falou: agora é na 100. Quando chegou na obra 100, ele falou assim: Chico, a sua mediunidade está desapropriada. Agora nós vamos trabalhar com Jesus e tudo que Ele permitir nós vamos fazer. Veja, o Espírito que veio com o compromisso de trazer 30 obras mediúnicas e desencarna com mais de 500 obras publicadas, fora os artigos em jornal que não estão em livros, fora as entrevistas que ele concedeu que dão livros, e fora os 30 livros que ele confiou a um amigo e o amigo perdeu os livros dele. É fácil falar deste homem? É simples entrar no magnetismo desta entidade? Primeira vez que o meu pai vai até o Chico, 1985. Chico olha para ele sem o conhecer.
Como está, Sérgio? Sem o conhecer. E o que mais espantou meu pai naquela ocasião: como está a sua mãe, a Dona Glória, o seu pai, o Senhor José, a tua noiva, Soraya? Chamava as pessoas pelo nome sem conhecer as pessoas. Mediunidade anímica dele. Um extraordinário médium de cura. Eu tive a oportunidade disso, eu ouvi, ninguém me falou, de ir na cidade de São Bernardo do Campo, onde fica o Grupo Espírita Emmanuel, o GEM, dirigido pelo Caio Ramaciotti, que era grande amigo do Chico. E o Caio, certa feita, nos mostrou em visita um lenço, sabe aqueles de suar o nariz? De secar o suor que os homens geralmente andam no bolso? Pois bem, ele chegou para o Chico e falou: Chico, eu sei que Emmanuel pediu para você não trabalhar mais com a mediunidade de cura neste sentido, mas a minha esposa e a minha mãe estão necessitadas, e elas depositam em você uma grande fé. O Chico estava com uma camiseta com a manga aqui, uma camiseta normal. Pediu para que o Caio colocasse os lenços, um em cada mão. Na frente dele, o Chico fez uma prece. Aquele lenço ficou ensopado com um perfume e com um magnetismo, que até hoje o lenço está num vidro, cheirando e molhado. Chico tinha a bicorporação. Muito comum estar em Uberaba e aparecer, por exemplo, Araguari, uma cidade relativamente próxima. Ele tinha um grande amigo lá chamado Urbano, e o tio Urbano tinha o convidado para que ele participasse do aniversário da netinha. Mas o Chico não pôde ir. Quando a família foi bater a foto para ter no álbum, o Chico estava na foto. O Chico estava na foto. Então são esses factos que nós analisamos e nós compreendemos que não é um homem comum. E vai demorar para termos um outro Chico Xavier. Vai demorar para nós termos uma pessoa daquele estilo fiel ao Cristo. O Chico teve de tudo para se perder na vaidade. O Chico teve de tudo para se perder na prepotência. O Chico teve de tudo para se perder no orgulho. Mas do princípio ao fim, nunca permitiu que uma pessoa o elogiasse na sua frente. Eu sou um cisco. Eu sou uma gota do oceano. Eu sou um pé de grama, um pé de capim. Eu sou um grão de areia no deserto. E muitas vezes escondia a sua grandeza atrás dos espíritos. Emmanuel está dizendo, André Luiz está orientando, Humberto de Campos está falando tal coisa, mas era dele. Como creio também que André Luiz só escreveu os livros que escreveu porque o médium foi Chico Xavier. Emmanuel só escreveu os livros que escreveu porque o médium era Chico Xavier. E assim sucessivamente. Ali nós passamos a ver um homem chamado amor. Quando eu estive a primeira vez em Portugal, já vão para os seus 6 anos, quando eu retornei a Itapira, um amigo me perguntou, André, qual a diferença do Espiritismo do Brasil para Portugal? Eu disse assim, uma só. Nós tivemos Chico Xavier. O movimento lá é apaixonante, o movimento lá é fraterno, o movimento é fiel a Kardec, o movimento tem estudos, são casas muito bem estruturadas, mas nós tivemos um poço de mediunidade
do nosso lado. Do nosso lado. Em que quando as pessoas estavam em contato com o Chico, não tinha como não se apaixonar por aquele homem que fisicamente não tinha beleza nenhuma. Mas o seu coração era tão bonito, era tão limpo, que as pessoas olhavam para ele. Tem muitas pessoas que têm o que falar das pessoas em torno do Chico, mas nós não vemos uma pessoa falando assim: o Chico foi impaciente comigo, o Chico me deu uma má resposta, o Chico foi sem educação comigo. Não. Certa feita, ele estava pegando o autocarro para ir trabalhar. E naquela altura era de hora em hora, não tinha muitos. E uma criança do outro lado da rua o chama: tio Chico, tio Chico. Ele vai até a criança, ajoelha, fica na mesma estatura da criança e pergunta: o que foi? Nada, tio Chico, eu só queria te dar um abraço. E ele manteve o mesmo equilíbrio, a mesma serenidade, cumprimentou, seguiu a sua jornada. Este homem é o que faz falta. Chico Xavier no Brasil é conhecido não por ser espírita, não por ser médium, mas por ser cristão. Todas as campanhas populares que teve no Brasil, o Chico ganhou. O maior mineiro, o maior brasileiro, o brasileiro mais importante, em tudo o Chico ganha. Mas porque é espírita e por votação espírita? Não! Porque o espiritismo no Brasil não é 10% da população. Não! Mas o que as pessoas têm saudade no Chico é que ele tinha uma palavra, um consolo. Certa feita, um amigo perguntou ao Chico: Chico, por que todos que vêm até você, você beija as mãos? Ah, meu filho, é porque eu já estou velho, porque se eu pudesse eu beijava os pés. Eu beijo as mãos porque não tenho condições para beijar os seus pés. Então nós vemos aquela figura, do ponto de vista físico, frágil, pouco mais de 1,5 m, com muitas complicações, cego de um olho, com angina, com dores, dificuldades, mas em momento algum valorizou a dificuldade e diminuiu o trabalho. E todos que chegavam até ele tinham um sorriso, um abraço. Olha, a carta do seu filho não veio, mas o meu abraço você tem. Olha, o telefone toca de lá para cá. Hoje não veio, mas não desanime. Foi o maior promovedor das atividades assistenciais, sopas fraternas, pomadinhas fitoterápicas, chás fitoterápicos, creches espíritas, lar de idosos espíritas, hospitais psiquiátricos espíritas. 80% dos hospitais psiquiátricos no Brasil é de fundação espírita. Em Itapira tem um que tem leito para 1.000 pessoas. Tudo com o Chico. Tudo que o Chico ganhava numa mão e dava na outra. Então, quando ele recebeu uma grande fortuna de Frederico Figner, o mesmo que escreveu o livro Voltei, utilizando o pseudônimo de irmão Jacó, o Frederico Figner era muito rico e deixou uma grande herança para Chico Xavier. Ele pegou uma parte da herança, devolveu para as filhas dele, pegou a outra parte e deu para a Federação Espírita Brasileira, que até então tinha um parque gráfico e teve a oportunidade de publicar os livros espíritas. Este homem que nós estamos falando,
que do início ao fim teve em Jesus o seu norte, teve em Jesus o seu caminhar. E Emmanuel disse para ele: Chico, se em algum momento eu sair de Kardec e de Jesus, você me deixa. Em outro momento, o Chico disse para Emmanuel: se eu me perder na vaidade, você me tira do corpo físico, porque eu não quero me comprometer. Se você vê que eu já estou imaginando ser o que estou muito longe de ser, me tire do corpo físico. Olha a humildade deste homem. Olha a humildade. Ao passo que às vezes nós queremos a fama, o destaque. É até que horas? O Brasil tem muitos fatos que envolveram o Chico que o próprio brasileiro não sabe. Quando o Brasil ainda estava com a capital no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, até então havia sido prefeito e governador do estado de Minas Gerais. O Belo Horizonte e Pedro Leopoldo era muito próximo. Juscelino foi até o Chico e falou: Chico, estão me pedindo para me candidatar à presidência da República. Porque se eu me candidatar, muitas empresas do exterior vão investir no Brasil. O que o senhor acha? O Chico disse ao Juscelino: Juscelino, eu acho que é uma ótima ideia, porque você tem um grande compromisso na direção desse país. O Brasil, ele tem muitas coisas que deixam o Brasil como alvo das grandes potências bélicas do mundo todo. O Brasil é o pulmão do mundo, com a floresta amazônica. O Brasil tem muito petróleo, mas ainda não será descoberto. Mas o Brasil tem. 2009, 2010 veio a grande descoberta que o Brasil tinha jazidas e mais jazidas de petróleo. Mas o petróleo não vai ser descoberto tão já, Juscelino. E outra coisa, mude a capital do Brasil para o centro do país. Porque uma capital, quando está no litoral, o litoral é a coisa mais fácil de uma nação invadir. E se tomar a capital, tomou o Brasil. Semanalmente, quinzenalmente, Juscelino já estava acompanhando, estava no Rio, estava também em Brasília, e mandava sempre os oficiais do Exército com uma lista de perguntas, e os espíritos, pela mediunidade do Chico, orientaram a construção de Brasília. Factos que o brasileiro não sabe, mas porque o Chico fez questão de não saber. Músicas, por exemplo, que muitos portugueses gostam de Roberto Carlos, como Nossa Senhora e o Homem, foi o Chico que lhe deu. Mas o Chico disse: não fale que fui eu. Porque a mensagem pode se perder por falar, mas foi o Chico era espírita. Era este homem, o Chico, que fez muita coisa pelo Brasil e pelo mundo que nós não sabemos, mas que trabalhou incansavelmente, produziu e legou para nós a responsabilidade de sermos os seus continuadores. Já que eu não posso ser um Chico, eu posso ser um Chico em proporções menores. Cada um de nós pode ser um pouco do Chico. Cada um de nós pode fazer um pouco do que o Chico fez. Se o Chico esperasse um dia que ele não tivesse problema, dores físicas, problemas com a família, desilusões e perseguições, o Chico não teria feito o bem que ele fez. Ele simplesmente fez a parte dele. E hoje o convite é para nós. Nós estamos de posse de todo o legado de Chico Xavier e da sua mediunidade. Nós estamos de posse de tudo isto que está muito próximo de nós, que chegou até nós,
para o nosso esclarecimento, para o nosso burilamento. Certa feita, perguntaram para o Chico: Chico, por que ser médium é tão difícil? Orador você estuda, faz palestra, o escritor se prepara, escreve um livro, dar passe você prepara e aplica o passe, dá o passe. Mas por que ser médium é tão difícil? O Chico disse: ser médium é difícil porque nós deixamos as nossas sensibilidades mais agudas, mais frágeis. E quando temos contato com outras pessoas, se eu não tiver o equilíbrio necessário, eu absorvo tudo que a pessoa está sentindo. Uma das primeiras mediunidades que o Chico teve foi olhar para as pessoas e saber do que as pessoas iriam desencarnar. Olhava para a pessoa, tinha um raio-x da pessoa e falou para a irmã: pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero saber quando vai ser, do que vai ser, na hora que vai ser. Não quero. Então nós vemos o trabalho que esta entidade teve. E eu fico imaginando, o Chico escreveu mais de 500 obras, recebendo, datilografando e mandando para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Imagina Chico Xavier com um computador e um telemóvel. Escrevia 1000 livros. Imagina o Chico com e-mail. Imagina o Chico com WhatsApp. Então, recebia, datilografava. Onde é que o Chico tinha tempo para isso? O que eu vou contar para vocês, eu ouvi em Uberaba, é uma coisa meio de doido. Eu estava certa feita com a senhora que cozinhava para o Chico, cozinhou muitos anos para o Chico. Essa senhora nunca foi espírita e o Chico nunca disse para ela: vem ser espírita. Chico nunca cometeu proselitismo, queria que a pessoa pensasse conforme ele pensava. E aquela mulher disse que o Chico certa feita o chamou e falou assim: olha, André Luiz está escrevendo um livro aqui e ele não pode parar. Mas Emmanuel pediu para que eu o acompanhasse no mundo espiritual, para nós vermos determinados projetos futuros. Então André Luiz vai estar aqui usando a minha mão aqui, escrevendo. Você fica olhando para ver se não vai acontecer nada com o meu corpo, tá bom? Já pensou? Certa feita chegou um escritor da Rede Globo, escrevia novelas, o Walter Negrão, e o Chico chamou ele e falou assim: olha, vem aqui para você ver como é que eu trabalho. Pôs ele na cadeirinha, o Chico sentou, o Chico pegou um monte de folha e colocou aqui, um monte de folha e colocou aqui, 2. E no meio delas, lápis aqui e lápis aqui. Falou assim: eu trabalho assim. Uma mão recebia Emmanuel, outra mão recebia Dr. Bezerra de Menezes. Dá para entender isso? Onde é que ele arranjava tempo para cuidar da família, trabalhar quase 10 horas por dia, chegar em casa, ter que ajudar dentro de casa, dirigir o centro espírita praticamente sozinho, porque naquela época ser espírita era uma coisa altamente condenável, ainda mais numa cidade pequena como Pedro Leopoldo. Esse homem será que dormia? Ô Chico, você dorme? Durmo em média 2 horas por noite. Ah é, Chico? É. Eu começo a minha prece leva mais ou menos 1h30, porque eu lembro de fulano, aí depois eu lembro do outro, aí eu lembro dos amigos de infância, e lembro pelo doente tal, e pelo... Já pensou? Já pensou o trabalho desta pessoa? O comprometimento, a doação. O espírita hoje fala muito do Chico. Hoje estuda muitas obras do Chico. Mas o Chico era muito perseguido pelos espíritas no Brasil. Não é pelos católicos apenas, não.
Não era pelos protestantes, não. Era pelos espíritas que o taxavam como doido. Agora que Chico Xavier está na moda. Agora que Chico Xavier é estudado. Agora. Mas até pouco tempo atrás, não era não. Está obsedado. E essa é obra onde já se viu falar de cidade no além. O Chico não está muito bem das ideias. Hoje, o Chico se tornou... A unanimidade não existe, mas nós podemos dizer que o Chico é uma quase unanimidade. Mas que é difícil parecer o Chico. O Chico era muito simples. É muito difícil ser humilde como aquele homem era. É muito difícil ser desprendido, não ter uma nesga de vaidade. É muito difícil seguir ao Cristo. E o que ele falar, certa feita, ele chegou na associação e ia psicografar. E o dirigente da Federação Espírita Brasileira estava no lugar dele. Os amigos perguntou: Chico, você quer que o tiremos de lá? Chico falou: não, ele precisa disso. Põe meus papéis aqui, eu autografo aqui, eu recebo as mensagens dos espíritos aqui, o lugar não muda nada. Olha... Agora, tinha uma coisa também com Chico Xavier. As pessoas abusavam do Chico uma vez só. Se o Chico cortasse relação com alguém, ele não recebia mais. A pessoa podia abusar do Chico uma única vez. Uma única vez. Ele não dava oportunidade da segunda. Ele não dava oportunidade. Era amigo, era amoroso, era fraterno com todos. Mas quando a pessoa brincava com ele, era uma vez só. Cortava relações, a pessoa tendo a vida dela, e o Chico caminhava com a sua vida. Era muito sério, muito exigente. Quantas vezes o Chico não falava assim: vou parar um pouco a nossa conversa, porque eu tenho trabalho com os bons espíritos. Vocês ficam tomando café, chá, que daqui a pouco eu volto. De uma disciplina que não imaginamos. Disciplina do horário, disciplina da alimentação, disciplina do comportamento e disciplina do pensamento. E para nós encerrarmos, para falarmos um pouco do livro, certa feita, um espírito altamente trevoso foi até Chico Xavier e o indagou: Chico, você me chamou? Emmanuel antecedeu a pergunta do espírito e falou: Chico, diga que sim, depois eu te explico. O trevoso chegou até ele e falou: Chico, você me chamou? Chamei sim. O que você quer, Chico? Eu quero a sua ajuda, porque está muito difícil ser cristão na Terra. Aquele espírito deu uma gargalhada e falou: Ei, Chico, com você não tem jeito. E foi embora. Aí Emmanuel falou: Chico, esta entidade espiritual está te estudando há mais de 3 anos. E pegou esta pergunta simples para que você dissesse assim: eu não te chamei. E tivesse a oportunidade de entrar na sua psicosfera. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos fortaleça hoje e todo sempre. Queridos amigos, nós trouxemos os marcadores. Nós agora estamos com o WhatsApp da TV A Caminho da Luz. O que é isto? A TV A Caminho da Luz é uma TV no YouTube. Quem tiver interesse de estudar comigo e com o meu pai, que a maioria daqui o conhece, estudos como o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, palestras e outras temáticas, é só subscrever no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Quem puder, subscreva, que é muito importante. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, o seu comentário. E esse WhatsApp, ele tem a finalidade de todos os dias de mandar uma mensagem, uma história envolvendo o Chico,
um trecho das obras de Allan Kardec, um link de algum vídeo, um post, sempre com palavras de otimismo, de reflexão, de sugestão. É totalmente gratuito, o marcador e o projeto. É só colocar mais 55, como aqui tem alguns brasileiros, é só perguntar para o brasileiro, mais 55 e o número que está aqui. É necessário que o número esteja guardado nos contatos do telefone, porque como é uma lista de transmissão, se não tiver, não recebe. Manda o seu nome para este número pelo WhatsApp, o seu nome e a sua cidade. E a partir dali você vai fazer parte desse projeto. André, e se eu não gostar do projeto, o que eu faço? É só pedir para desbloquear, para tirar, descadastrar. Não será perguntado nem mais nem menos, simplesmente vai ser feito à vontade. Entra a hora que quer, sai a hora que quer. As vindas nossas a Portugal, aproveitamos as nossas férias do trabalho numa agência publicitária, já que sou formado em marketing e propaganda. E aqui estamos pela 6ª vez, se não estiver equivocado, em Portugal e alguns países vizinhos. E sempre pedimos para trazer os livros. Alguns amigos têm a noção de que no Brasil nós temos uma carência material muito grande. E é através dos livros que nós conseguimos um dos meios para mantermos a obra. A distribuição de cabazes, a distribuição da sopa fraterna, a realização da pomadinha, a realização de enxovais envolvendo as gestantes, as mães de 12, 13, 14 anos. E o centro ficou pequeno. Estamos construindo o nosso 3º anexo, que é mais 2.000 metros de área construída. Tudo que nós vendemos é destinado 100% para o centro. A nossa vinda é custeada por nós e quando aqui estamos na casa de amigos. Então tudo que nós fazemos é 100% do centro. E nós estamos lançando o 3º livro, doamos todos os direitos de autor. Este livro é um livro espírita, escrito por um espírita, mas que na verdade é um livro cristão. São mensagens que não usam terminologia espírita, são mensagens de consolo, de ânimo, de paz, de reconforto, visando também quando nós queremos presentear um amigo e ele não é espírita, e a pessoa está precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de otimismo. Então este livro tem esta finalidade. Então os amigos que puderem, nós estaremos autografando os livros. Agora, quem não veio prevenido e quer o meu abraço, a minha atenção, ela é totalmente gratuita e isento de ter que comprar os livros, tá bom? Um beijo no coração de todos. Tem alguma música? Senhor Jesus, que alegria em podermos nos encontrar nesta casa na noite de hoje. Agradecemos pelo reencontro com os amigos espirituais, que tanto nos apoia, que tanto nos auxilia. Gratidão, Senhor, pela oportunidade bendita nesta noite memorável. Agradecemos pela acolhida que aqui tivemos, pelos momentos de luz e de fraternidade, pelos momentos em que de modo muito particular fomos envolvidos pelo nosso anjo da guarda, pelos benfeitores que aqui estão.
Rogamos pelos nossos familiares que em casa se encontram, que os seus corações recebam a paz e a serenidade. Lembramos neste momento os nossos familiares que já desencarnaram, que tanta saudade nos causa, que tanta saudade nos deixa. Rogamos, Senhor, pelas pessoas que vibram e oram, torcem e desejam pelo nosso fracasso. Que Deus, na sua bondade infinita, os envolva com amor e com carinho. Rogamos por esta cidade que fraternalmente nos recebe como filhos legítimos, mas também filhos do coração, que possamos a cada dia pegarmos o exemplo de Jesus, que é a nossa estrela maior, mas vemos também no exemplo de Chico Xavier, um homem chamado amor, que por onde passou, contagiou com o sorriso, contagiou com a alegria, contagiou com a esperança. Que possamos ser em proporções menores o que este baluarte do amor foi em proporções grandiosas. Senhor, gratidão, gratidão por tudo que vem nos concedendo. Pedimos-vos que continue a nos abençoar, a nos envolver, a nos dar a serenidade e o equilíbrio, o amor e a tolerância, para deixarmos um legado de paz e de felicidade. Sê conosco, Senhor, hoje e todo sempre, que assim seja.